Salve, salve, gente! Sou Anderson Negreiro, ator do espetáculo Mário Negreiro, da Modernidade à Barroca. Bom, eu sou ator aqui da cidade de São Paulo, trabalho com teatro há 25 anos, 26, comecei aos 19 anos de idade. Aos 19 comecei na escola, mas eu já fazia teatro, comecei mesmo na igreja. Comecei fazendo Paixão de Cristo, fui Jesus Cristo, Jesus Cristo preto, como tem que ser. E, enfim, aí tinham lá dois amigos que escreviam e que dirigiam, que era o Nélio Reis e o Luiz, e eles, enfim, ficavam me incentivando sempre esse lance do tem que fazer teatro, tem que estudar, não sei o que e tal. E aí eu fui fazer escola de teatro. Eu fiz a escola técnica de teatro, uma escola, hoje ela tá mais comercial, mas na época ela era uma escola, que é o Teatro Escola Macunaíma. E aí me formei, aí depois que eu me formei eu fiquei um tempo tentando entender se era isso mesmo que eu queria. Fui trabalhar com um professor meu que eu admirava muito, admiro ainda, o Luiz Monteiro. E aí teve um lance muito engraçado, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar muito cedo. E depois de 3 meses ele falou assim, depois de 1 ano, ele falou assim: Anderson, se no próximo ensaio você não chegar no horário, e não é chegar às 9, porque era às 9 de sábado, você tem que chegar 15 minutos antes, porque às 9 a gente começa, você tá fora. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu não vou chegar atrasado, vou estar aqui, não sei o que tal. Aí eu cheguei 9h05, aí ele falou, amigo, pode voltar. E me tirou mesmo do grupo. E aí eu fiquei 3 meses fora do grupo. Aí depois de um tempo ele me chamou de novo pra trocar uma ideia. Ele falou assim, ó, e aí, vamos... Aí eu falei, não, vou me policiar, vou me organizar, não sei o que e tal. E de fato me organizei e passei a não chegar mais atrasado. E aí fizemos lá 2 trabalhos, um chamado Colônia Cecília e um outro texto que era um texto muito popular, de autoria dele, que a gente fez o Circuito Sesc, Latinidades. Aí naquele momento eu vi que era isso que eu queria fazer, aí eu fui fazer a graduação, que é onde eu fiz a graduação com a Tiane, minha amiga Tiane, grande professora, atriz, diretora. E lá eu fiz o curso de teatro e dança, porque como o curso era tarde, você meio que tomava o dia, então eu saía de casa cedo, né, saía de casa, sei lá, 11h30, 11h40, aí começava no curso, se eu não me engano, acho que era 1h da tarde, aí saía quase 7h da noite, então você não tinha muito como trampar, assim. E como eu tinha bolsa, aí no ano seguinte o curso mudou para a parte da manhã, eu não podia mudar porque só tinha o primeiro ano, eu já estava no segundo. Eu falei, então eu vou fazer faculdade de dança. Aí eu fazia teatro à tarde e dança de manhã. E aí a partir daí não parei mais. Foram 5 anos que eu fiquei um pouco assim parado, né? Ia fazendo um monte de bico aqui, bico ali. E quando dava, fazer uma ponta em um trampo ou outro. Mas aí quando eu concluí, aí foi um trampo atrás do outro, assim, sem parar. Assim. E aí também, o que é muito importante na cidade de São Paulo, é o lance da política cultural, da gente se inteirar como a parada se dá, para você, enfim, ficar a par dos editais, para você fazer a luta política cultural na cidade mesmo, porque a luta ela sempre tem que ser para ampliar os recursos, porque São Paulo é um polo cultural e na área de teatro é muito, muito forte, assim, muita gente vem de vários lugares do Brasil para estudar teatro em São Paulo, porque aqui a gente tem as melhores escolas, né, muitos bons e boas professoras, então é muito grupo surgindo a cada dia, e o que a gente tem de edital não dá conta de tudo, de todas as turmas, de tantas pessoas que se formam, né. E tem um lance que é muito cruel aqui em São Paulo, é que os governantes de ocasião, que eu até falei isso no final da obra, né, eles tentam sempre desvirtuar as leis, porque quando você tem uma lei, como no caso da Lei do Fomento e da lei do Prêmio Zé Renato, que são leis que existem independente do governo de ocasião, né, do governo do momento, são leis de Estado.
E para alguns governantes isso não é interessante porque eles não conseguem manipular essa verba de acordo com o seu interesse, né? Elas existem, independente do governo. Então eles às vezes barram, né, a possibilidade de aumentar, né, o apoio. Então, se eu não me engano, o Fomento hoje está em 18, 19 milhões, mas isso não dá conta da quantidade de grupos que existem e que pesquisam cotidianamente, né, para transformar essa pesquisa num material cênico. Sei lá, em São Paulo você tem, eu acho, calculo para mais de 150 grupos. E essa lei, ela contempla no ano, em 2 edições, no máximo 30 grupos. Então é cruel assim, porque é uma lei que fomenta, né, o trabalho de pesquisa continuada, mas uma vez que você é contemplado, quando você termina esse projeto, você não tem a garantia da continuidade num próximo ano, porque ela provavelmente vai fomentar outros grupos. Então acaba sendo meio que uma exclusão pela inclusão, uma loucura. Mas enfim, falando disso, porque foram essas leis que me garantiu existir como artista na cidade, não sozinho, claro, porque eu acho isso importante, que é sempre se juntar a pessoas que você tenha afinidade de pesquisa, afinidade no afeto mesmo, porque teatro para mim tem que ser no amor, diferente de outros tempos, que era uma parada muito dura, né, uma parada muito hierárquica, onde você tinha um diretor, uma diretora, principalmente diretores muito agressivos num certo sentido, né, com uma relação muito autoritária, assim. Para mim o teatro ele tem que ser no amor, claro que respeitando, né, a diretora e o diretor, ou às vezes o trabalho é uma construção coletiva, né? Mas mesmo dentro de uma construção coletiva, às vezes você tem alguém que vai um pouco para a dramaturgia, alguém que vai um pouco para a direção. Respeitando esses lugares, eu acho que é o caminho, assim, né, para se fazer teatro. Paralelo a isso, ainda falando um pouco da minha trajetória, né, que foi construída por conta desses editais, né, por ter sido contemplado em muito deles e que me possibilitou existir artisticamente. Tiveram alguns editais que me possibilitaram viajar para fora do Brasil, então eu fui para um edital da USP que me levou para Berlim, na Alemanha, onde eu participei de um colóquio teatral com gente do mundo inteiro, e aí fiz lá uma oficina com um diretor russo. Aí depois um outro edital chamado Iber em Cena, onde a gente viajou para a cidade do México e para o sul do México, dando oficinas e recebendo oficinas e apresentando também. E aí depois um outro festival a gente foi para o Chile, depois um outro para a Itália, então sempre apresentando e também estudando nesses lugares. Então a minha trajetória ela se construiu nesse lugar, assim, né, fazendo curso técnico, depois a graduação e depois muitas oficinas em diversos lugares no Brasil e em alguns países, no intuito de me aperfeiçoar, enfim, né, de tentar entender como esses atravessamentos poderiam potencializar o meu fazer.